Olá! Se você é profissional de RH e empreende, ou mesmo quer empreender aqui no nosso setor, eu preciso que você preste muita atenção nessa aula e eu já vou te adiantar. Presta atenção e mantém caneta e papel na mão, que você vai anotar bastante. Porque hoje você vai entender como que a transformação digital, a inteligência artificial e o People Analytics estão redefinindo completamente o modelo de consultoria de RH e como você pode transformar isso em serviços lucrativos, acessíveis e altamente demandados em 2025 e que vão seguir sendo demandados no próximo ano, 2026. Então, esta aula aqui, ela vai te mostrar como é que você pode se posicionar entre os consultores mais bem preparados do mercado, construindo soluções modernas e orientadas por dados. E no fim dessa aula, você vai saber exatamente qual é o primeiro passo para começar a entregar projetos que são rentáveis, mesmo que você ainda não domine a tecnologia. Então, fica comigo até o fim dessa aula, porque isso vai redefinir a sua consultoria. E esta aqui é simplesmente a nossa aula 43 de um total de 50 neste ano de 2025 e acontece toda quinta-feira às 19 horas. E ela é para aquelas pessoas que querem empreender e faturar com consultoria de RH. Então, vamos começar aqui porque eu preciso te contar como é que essa história toda começou comigo, na minha vida profissional. Alguns anos atrás, vários anos atrás, algumas décadas seria melhor dizendo, antes mesmo de explodir IA e até tabelas e planilhas, eu tinha entrado numa empresa que dizia que tinha um sério problema de turnover. Bem, quando eu comecei a olhar os números, eu percebi uma coisa: não tinha números. Era tudo no achismo. E aí começam aquelas percepções maravilhosas, né? A diretoria dizia que as pessoas estavam saindo porque o clima não era bom. Tinha lá um determinado gestor que, na cabeça dessas pessoas, era quem dava problema. O gerente daquela área dizia que o problema era a remuneração, era o salário. O CEO culpava a liderança. Ou seja, tinha um monte de responsáveis, mas ninguém sabia exatamente como as coisas aconteciam. Sim, o negócio estava bagunçado demais. Só que a empresa não tinha dados, não tinha métrica, não tinha indicadores, e isso fazia com que qualquer coisa que se pensasse ou solução que se propusesse fosse superficial. E aí eu comecei a me inteirar de alguns dados, eu comecei a pensar por que que isso acontecia, né? E fui me aproximando mais do pessoal de TI, porque geralmente o pessoal de TI tem algumas informações ali na manga, porque eles observam números e relatórios. Então eu comecei a puxar o gerente de TI da área, né, de TI para o meu lado, para me apoiar na missão de coletar esses dados de um modo mais preciso. Quando nós começamos a fazer esse trabalho e começamos a implementar algumas análises simples, pesquisas curtinhas, indicadores de performance, indicadores de permanência, motivos de saída, que são instrumentos que a gente conhece no RH, os padrões começaram a aparecer. E sim, esse projeto acabou sendo guiado por dados. E isso foi abrindo portas para vários outros projetos ao longo da minha carreira. Primeiro, como pessoa que fazia parte da empresa, como CLT, e depois, né, já como empresária de RH. E hoje eu posso te dizer um negócio. Com inteligência artificial, com dashboards mais acessíveis, com People Analytics evoluindo, gente, o consultor que souber trabalhar com isso, ele se torna não apenas desejável, mas indispensável. Sim, é verdade. E por isso eu quero te mostrar aqui como é que você pode começar, mesmo que hoje o seu conhecimento seja mais humano do que tecnológico.
Eu escuto muito as pessoas falarem isso, mas Suzy, eu não sei direito usar essas coisas aí de GPT, de IA, eu fico meio perdido. Então, peraí, é exatamente esse tipo de coisinha, assim, de detalhe, que eu acabo ensinando com profundidade dentro da mentoria Viva de RH para quem deseja transitar aí de um modelo de consultoria muito mais moderno e competitivo, ao invés de se manter ali mais tradicional. Então, vamos começar a entender por que que a digitalização ela está se tornando inevitável agora em 2025. Então, vamos lembrar que o RH de agora, o RH de 2025, ele sofre algumas pressões. Eu vou te falar das três principais na minha ótica. Inclusive, se você acha que o RH sofre alguma outra pressão que eu não estou trazendo aqui, coloca nos comentários que eu acho que vai ser bem legal. Então, a primeira grande pressão é de produtividade, porque sim, as empresas querem processos mais rápidos e sempre mais baratos, mais econômicos. O segundo é a personalização. Por quê? Porque as pessoas já não querem mais ser um número, elas querem uma experiência mais humana, mesmo que seja no digital. E a terceira pressão é a decisão baseada em dados, porque os altos executivos eles querem previsibilidade e indicadores reais. E não dá para nós, profissionais de RH, ignorarmos essas pressões. Nós precisamos aprender a falar a língua da alta gestão. Então, se você participa aí de congressos da ABRH Brasil, por exemplo, ou até das seccionais, você já deve ter observado que tem empresas diversas mostrando tendências como onboarding digital, onboarding personalizado, soluções baseadas em IA que vão ficando mais padrão, né? Pequenos robôs, assistentes que facilitam a vida dos profissionais. Então, perceba, consultor que não está ali com a tecnologia na sua mão acaba perdendo espaço. Assim como aquele que sabe usar IA, sabe usar People Analytics, consegue transformar isso em serviços de alto valor. Então, a transformação digital já não é moda, ela é sobrevivência. Ela é aquela grande oportunidade para quem de verdade quer empreender. Então, entendendo aí como é que o cenário está desenhado, vamos entender um pouquinho do como é que a IA, então, ela está sendo aplicada em RH. Então, vamos entender alguns conceitos. De modo simples, mas vamos entender. Existe aí a tal da machine learning, que são os algoritmos que aprendem com os dados e fazem previsões. Tem também o que a gente chama de triagem automatizada de currículos, em que a inteligência artificial, bem parametrizada, vai encontrar candidatos para determinadas vagas e ela enxerga um alinhamento que vai além daquilo que a gente mesmo, humanos, consegue entender e enxergar muito rapidamente. Tem também aqueles chatbots de engajamento que respondem dúvidas, auxiliam aí no onboarding, né, na integração é boa, né? E coletam informações diversas, organizando esses dados. Tem os algoritmos de matching que vão conectar perfis de vagas e perfis de profissionais, ou mesmo perfis da vaga e todo a trilha de conhecimento e desenvolvimento que uma pessoa determinada deve ter, né? Então, agora, nesse ano mesmo, a IA deixou de ser uma promessa futura e já virou rotina, principalmente em recrutamento e nos ambientes internos das organizações. People Analytics é um uso sistemático de dados para responder perguntas sobre pessoas. E olha só, né? A gente consegue com uma boa parametrização de People Analytics, a gente consegue fazer várias coisas que nos ajudam a tomar decisões melhores. Então, a gente coleta dados, analisa, gera insights, transforma estas informações em ações estruturadas para dentro da organização. E aí, aquele consultor que usa isso
para prever turnover, para prever problemas de clima, de engajamento, para identificar gaps de competências, para entender riscos num processo de sucessão, ele tem uma visibilidade diferenciada. Isso não é ser técnico demais, é tomar decisão inteligente com dados simples, com planilhas bem feitas, com dashboards, com ferramentas acessíveis, de modo a criar para você uma facilidade de entrega, né? E a gente pode integrar a IA com diversos subsistemas, eu diria até que com todos. Então, como é que a gente vai conseguir conectar isso tudo? Primeiro, a gente pode conectar com o grande subsistema de RH, que é o treinamento e desenvolvimento. As plataformas hoje analisam o desenvolvimento, o desempenho, apontam lacunas de habilidades de modo simples e prático. E você, como consultor, pode criar trilhas bem específicas baseadas nesses gaps. As empresas vão amar isso, amam isso. O segundo ponto é na gestão de desempenho. Então, ter aqueles modelos de OKR que são apoiados por dashboards de progresso ajudam muito. Tem também como a gente automatizar alguns processos, partes do processos de feedbacks com relatórios de evolução por equipes, com dados ligados a como as pessoas estão utilizando os feedbacks recebidos e levando para PDIs e o alcance disso. Então, veja o quanto que isso vai transformando aquelas avaliações mais subjetivas em processos transparentes e subsidiados. Tem também o subsistema de clima. No subsistema de clima organizacional, a gente pode trabalhar com pesquisas de pulso rápidas, com dashboards automáticos também, com alertas quando tem um indicador caindo, né? Então, você, como consultor, acaba entregando algumas coisas para o cliente, né? Você entrega leitura de dados, planos de ação, comunicações internas mais estratégicas, consolidação de programas, criação de programas para os clientes. E isso vai te posicionar como aquela pessoa que de verdade contribui para melhorar o clima com precisão, sabe? Que não vai na intuição, que vai naquela linguagem mais organizacional. Pois é. Então, como é que a gente consegue trazer isso para a nossa prática? Vamos pensar num passo a passo agora, né? Um passo a passo que pode redefinir a forma como você atua e faz as suas entregas. E eu vou te falar aqui o método que eu sempre recomendo. Então, a primeira coisa é criar um diagnóstico de maturidade digital. Então, que dados a empresa já coleta? Como é que ela registra? Quem é que toma decisões com esses dados? Os dados que estão chegando para essa pessoa já são suficientemente claros e abundantes a ponto de influenciar na qualidade da decisão? O segundo é, claro, que a definição dos objetivos e dos KPIs, né? Dos indicadores. Então, eu quero reduzir o turnover em 12 meses. Ou então quero diminuir o tempo de contratação para vagas operacionais. Ou aumentar o engajamento em 10% em relação a 2025. Então, veja o quanto que isso traz um resultado que para o cliente é mensurável. Uma terceira forma é a seleção de ferramentas. Então, você precisa começar pelo que é mais simples. Planilhas avançadas, dashboards que podem ser montados aí no Google Data Studio, no Power BI. Tem vários profissionais no Brasil inteiro hoje que conseguem fazer isso para você. Tem também as plataformas, né, que fazem pesquisas de clima, pesquisas de engajamento. Então, é sempre interessante que você, como fornecedor, tenha acesso a plataformas que você conhece e confia para poder implementar nos clientes.
Um outro ponto que é muito importante, é o quarto ponto aqui, é a preparação dos dados. Não adianta coletar de qualquer jeito. A gente precisa limpar esses dados, categorizar, né, mostrá-los com consistência. Isso vai tornando o projeto confiável. E ó, eu vou te dizer, se você foi para a área de RH porque não gostava de números, nesse novo momento, essa nova era da nossa área, não tem jeito não, tá? Você precisa entender de números e precisa é, se conectar mais com isso. Um outro ponto importante é o treinamento das equipes. Consultor que treina o cliente sempre ganha renovação. E é muito importante isso, porque você vai criando um processo de fidelização desse cliente, de confiança desse cliente naquilo que você faz. Hoje mesmo eu tive uma reunião com uma cliente que queria conversar comigo sobre um processo interno, queria trocar ideia com alguém da área, e a gente conversou longamente sobre alguns pontos. E negócios foram fechados ali também. Então veja que esse contato e essa geração de confiança, por vezes, vai abrindo possibilidades também. Um sexto ponto que eu quero te trazer para pensar é a medição do retorno sobre o investimento, o famoso ROI, né? Você entrega resultados numéricos, acaba trazendo para as pessoas um tempo economizado, redução de custo, a melhora do desempenho. Então, veja quanta coisa vem aí. Esses passos vão aumentando o seu ticket e fazem o cliente te enxergar como de verdade um parceiro estratégico. E é desse modo que eu conduzo todas as orientações dentro do Viva de RH, porque eu preciso que você saiba muito mais desse relacionamento, das possibilidades de serviços que você entrega, do que necessariamente dos pontos técnicos, que eu sei que se você pensa em empreender, você sabe executar. Então, vamos entender que, já que você pensa em empreender, existirão desafios, riscos e soluções. E essa é uma parte que nem todo mundo te conta, mas eu sim, e que vai te diferenciar daqueles consultores verdadeiros dos amadores e dos mais bem pagos daqueles menos bem pagos, né? Então, vamos pensar a primeira coisa, é a barreira de adoção. Sabe aquele consultor que não resiste à cultura nova, à falta de infraestrutura? É aquele que tem maturidade digital e que se encoraja para utilizar a tecnologia, né? Então, a solução que ele acabou utilizando foi criar projetos pilotos, começando pequeno, provando valor e seguindo numa caminhada aí, numa trilha de crescimento. A gente também tem os riscos éticos que não podem ser esquecidos. E se você não usa IA de um modo profissional e maduro, você vai trazer para aquilo que você constrói vieses do algoritmo, você vai trazer uso inadequado de dados, decisões injustas. Então, são muitas coisas que vêm dali. Então, é importante frequentemente auditar os números, os dados, revisar os modelos, né? Trazer uma análise crítica, inclusive, do que está sendo feito pela IA, né? Um outro ponto que é muito importante é a transparência e o alinhamento com a LGPD. Então, aquele consultor que domina a ética em IA vai se diferenciar muito rapidamente. E eu quero te dar algumas ideias aqui muito rápidas, né? Existem empresas que estão trabalhando com taxa de redução de turnover. Tem empresas que já chegaram a reduzir 25, 28% com análises preditivas simples e treinamento do time de lideranças, né? Ou então startups que contratam 3 vezes mais rápido, 4 vezes mais rápido, triando currículos com IA. Tem também aqueles casos de organizações que aumentaram o engajamento significativamente, coisa de 15, 20%, depois que começaram a fazer pesquisas de pulso com dashboards de clima. Então, perguntas rápidas, práticas, objetivas, de pouco volume,
mas que são frequentes e vão acumulando dados para você. Esses são processos que qualquer consultor treinado, preparado e curioso pode oferecer. Então, lembre-se, existe uma demanda enorme no mercado. Tem falta de profissional preparado. Eu já contei isso aqui em outros vídeos. Então, se você realmente pensa em empreender ou está empreendendo e não tem os resultados que você quer, eu quero que você saia dessa aula com uma frase. Consultores que dominam os dados e dominam a tecnologia não perdem cliente. Eles acabam criando para os seus clientes um futuro. E se você realmente está comprometido em transformar a sua consultoria em uma operação moderna, lucrativa e atual, eu te convido a conhecer a minha mentoria chamada Viva de RH. Lá dentro da mentoria, eu te ensino passo a passo de como estruturar serviços, serviços com IA, criar projetos, montar diagnósticos bem profissionais, entregar resultados reais e, claro, conquistar clientes que estejam prontos para investir. E se essa aula fez sentido para você, deixa aqui nos comentários, me conta qual serviço digital você gostaria de começar a oferecer. E se a aula realmente fez sentido para ti, curte, compartilha e envia essa aula para aquele colega de RH que está precisando ouvir isso e se animar para talvez começar a empreender. Hoje a gente fica por aqui, na próxima quinta-feira teremos mais um encontro. Então, até lá. Um beijo.